Pronto. Tá melhor? Acho. Aí, agora sim, parou. Então, eu estava falando que a gente decidiu fazer algumas lives ao longo desse mês, né, dentro desse nosso momento que a gente está vivendo. Até estava falando com a Natânia na semana passada que a gente... é porque é tanta live, né, tanta gente falando um monte de coisa, tanta gente opinando e tal, que a gente está tentando ser o mais assertivo possível para simplesmente não ser mais uma plataforma de tanta informação, né? Acho que as pessoas estão um pouco saturadas disso, então a gente está tentando ser bem assertivo mesmo, né? No que diz respeito a abordarmos assuntos que de fato sejam relevantes, né, para as pessoas. Então, nós fizemos algumas lives aqui, uma voltada bem para o aspecto das emoções, outra com relação a tomadas de decisões no aspecto econômico, financeiro. Fizemos uma para falar sobre a importância da atividade física, no meio do exercício físico, no meio disso tudo. E a gente não poderia deixar passar a importância da gente conversar com alguém da área da saúde no que diz respeito a médicos, né, mesmo. E a Natânia é uma das médicas lá da nossa comunidade, da nossa igreja. E assim, de cara, quando eu pensei nesse tempo, eu pensei na Natânia, porque a Natânia também além de ser médica, ela atua diretamente na rede pública, enfim. E eu queria, então, deixar a Natânia falar um pouquinho sobre a sua área de atuação, como ela tem atuado, e aí depois eu tenho algumas perguntas aí, a gente tem feito assim, eu mando algumas perguntas e aí você fica à vontade, o tempo é seu aí para poder falar com a gente, tá bom? Então, fala um pouquinho de você e depois eu faço aqui algumas perguntas. Queria agradecer a oportunidade, estou feliz de estar aqui podendo contribuir um pouquinho. Eu formei pela Universidade Federal Fluminense, vai fazer 3 anos agora, e desde que eu formei eu tenho atuado na atenção básica, sempre no sistema público mesmo. Atuei em Minas, atuei no Rio e agora estou em Cariacica, que é o município aqui do estado, né? Uhum. E estou fazendo pós-graduação também nessa área de atenção básica mesmo. Uhum. Legal. Então, assim, a primeira pergunta que eu não poderia deixar de iniciar com ela eu tenho, aqui em casa a gente tem tentado ser bem seletivo com relação a de onde a gente pega informações, né? Porque, enfim, internet, né, virou, todo mundo é especialista, todo mundo sabe de tudo, aí a gente fica maluco porque cada hora é uma informação diferente, né? Então, assim, como médico, como que você avalia essa questão do Covid-19, né? Assim, qual é a sua avaliação médica disso? E, enfim, sobre é uma gripezinha, não é? É um vírus diferente de outros, enfim. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso. O mais engraçado, pastor, você está falando, todo mundo virou especialista. E nós que trabalhamos com isso, nós mesmos sabemos pouca coisa. E realmente eu acho que é isso que mais assusta quando a gente está falando da doença Covid, né? Porque até o momento a gente tem bem mais pergunta do que resposta. E isso na medicina assusta muito, né? Geralmente na medicina as perguntas vão até o diagnóstico. Depois do diagnóstico, geralmente, que também não é sempre, né? A gente tem ideia do que fazer, né? Tem uma terapêutica bem estabelecida, o que não acontece no caso dessa doença que a gente tá conversando. Então, para nós médicos também é algo super novo, que a gente não sabe muito bem como é a fisiopatologia, como agir, e aí é complicado, né? Então, se pra gente tá difícil, eu imagino para quem não é do meio, escutando tanta coisa. E eu reforço que muita gente tem falado que às vezes é melhor filtrar bem as informações que a gente tem recebido para até a nossa saúde mental mesmo. Eu tenho pensado bem nessa linha aí, assim, eu percebi que dependendo de como a gente começa a consumir informação, né, a gente não dá conta, principalmente leigos, né,
maioria da população, de assimilar tudo, de tirar conclusões, e aí faz, assim, ao invés de ser um aspecto de informativo, se torna um aspecto destrutivo mesmo para a saúde mental, né? Assim, você atua na rede pública, né? E desde que começou tudo isso, de forma mais específica aqui do Brasil, né, a gente viu, numa perspectiva assim, de governantes, né, e tudo mais, levantando uma preocupação com relação ao suporte, né, até quanto a rede de saúde no Brasil, seja pública, privada, aguentaria, né, uma contaminação em massa e tal, enfim. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, assim, quais são os riscos reais, né, disso, no que diz respeito ao sistema de saúde e assim, até onde a gente tem questões verídicas, enfim, passa um panorama para a gente aí sobre isso, né? É legal a gente falar do risco da doença, porque quando a gente fala isso, a maioria das pessoas leva em consideração principalmente taxa de mortalidade, né? Quantos por cento das pessoas vão morrer? E quando a gente está falando de Covid, isso não é, para a gente não é o que realmente está preocupando, porque a taxa de mortalidade tem N doenças que é bem maior do que a da Covid. O negócio, o ponto principal está na transmissibilidade da doença, que é alta. Ninguém tem imunidade, ninguém nunca teve contato com esse vírus. Então, quem tem contato se infecta, talvez não adoeça, mas se infecta, e um contaminado vai transmitir para 2, 3 pessoas, esse número dobra numa facilidade gigantesca. Então hoje a gente tem um, amanhã a gente já tem 2, de 2 já vai para 4. Então rapidinho a gente viu no Brasil que em fevereiro a gente teve o primeiro caso, agora a gente já está com números alarmantes, né? Então é muito rápido. E o nosso sistema de saúde a gente sabe que já é falho com as doenças que a gente tem. Então a gente ganhou uma doença aí com milhares de pessoas adoecendo e a gente não consegue absorver isso. E eu tenho visto muitas pessoas falando, né, dos respiradores, dos leitos de UTI, as outras doenças continuam aí, a gente continua precisando desse suporte para outras doenças, agora a gente tem mais uma. E também não é só isso, a gente está tendo, quando a gente pode falar de coisas simples, assim, desde máscara para nós profissionais, eu tenho vivenciado a falta disso. Até mão de obra, porque aí a gente tem contato, geralmente até profissionais não sabem manusear muito bem o EPI, e aí se contamina, e aí a gente tem que afastar esses profissionais, então a gente tem uma queda também de profissional mesmo. Então, realmente o que preocupa é a quantidade de gente se contaminando todo mundo ao mesmo tempo, né? Então, não é nem a taxa de mortalidade que a gente, nossa, é tão alta assim. Porque eu vi muitas pessoas falando, tal doença mata bem mais, e ninguém se preocupa, mas não é essa a questão. Eu ouvi, não sei dizer ao certo se foi do ministro ou se foi alguém mais específico aqui do estado, mas colocando essa questão de que essa é uma doença que ela afeta o sistema de saúde, né? Então, assim, que daí vem essa preocupação, né? De que outras doenças estão, né, também levando pessoas à hospitalização e tem as demandas gerais. Então, além dessas, aí vem essa com um grande impacto em termos de contaminação e isso sobrecarrega, né? E você sabe como que está isso, assim, o controle disso hoje? Porque a gente está vindo aí de um mês, né? E onde tudo isso começou a ser alertado, tal. Como que está hoje, assim, o nosso sistema? Você tem um panorama geral disso, assim, como é que estão os leitos, enfim. Se quiser, aqui... não sei se você tem isso daqui da Grande Vitória. Em São Paulo, eu já vi vários hospitais de campanha, começaram a montar estruturas extras. Em Campinas, inclusive, existe um programa que chama Expedicionários Médicos, algo assim, e eles estão acostumados a montar estruturas em regiões de ribeirinhas, em regiões de floresta, mas eles, com essa situação, montou no estacionamento da Unicamp, assim. Então, São Paulo, que a situação
já está mais avançada, eles estão montando esses tipos de estrutura provisória para o sistema conseguir absorver, né? O estado do Espírito Santo ainda tem um número de contaminados abaixo da média nacional. A gente ainda está no controle. Mas Vitória, nossa capital, já ultrapassou a média nacional. A gente não está ainda em índices como Fortaleza, Manaus, São Paulo, Rio de Janeiro, que já está assustador, mas já está em alerta para a gente tomar cuidado, para a gente controlar nossos leitos, saber até onde a gente pode permitir, né, Aglomerações, restringir né? esse isolamento ou não. Então já é para se pensar o quanto a gente pode ser liberal ou não, para não acontecer o pior, né? Que o negócio é a gente evitar que sobrecarregue. Depois de sobrecarregado, infelizmente, não tem muito o que fazer. Como que está essa questão de medicamento, vacina? O que você tem a dizer para a gente sobre isso? Acho que essa é a pergunta que está todo mundo ansioso, assim. Exatamente. A todo momento sai, né, uma lista de medicamentos enorme. Eu até conversei num grupo de médicos esses dias que se a gente fosse usar tudo que já saiu, a gente estaria usando ivermectina, que é um remédio que a gente usa para... Veterinário, né? A gente estaria usando heparina, que é anticoagulante, a gente estaria usando hidroxicloroquina, zinco, ou seja, a gente estava fazendo um coquetel para esse povo todo. Mas de comprovação mesmo, que funciona é o tratamento de suporte. O que é tratamento de suporte? É tratar sintoma e complicação. Deu febre, toma um antitérmico, deu dor, toma um analgésico, está precisando de oxigênio, oferta oxigênio da melhor maneira possível, catéter, máscara, precisou entubar, entuba, coloca no ventilador. Mas medicação nenhuma, nem a hidroxicloroquina mais falada, a gente bate o martelo e fala, não, é isso que cura, vamos usar em todo mundo, porque funciona, né? E aí eu fico pensando assim, quem não está acostumado com esse cenário de artigo, né, sendo lançado todo dia, eu penso, meu Deus, já saiu tanto artigo, vocês não estão usando nada do que foi falado até agora. E não é bem isso, tem sido usado sim, principalmente hidroxicloroquina, mas os artigos carecem muito ainda de metodologia adequada, de amostragem adequada. Teve um dos estudos, um dos primeiros com a hidroxicloroquina, foi na França, a amostra de pacientes era de 6 pacientes. Isso nem de longe é uma metodologia adequada para você sair usando isso em todo mundo. Então, claro, existem situações que, assim, o risco da doença é tão grande que vamos usar o que tiver de usar, vamos fazer o que tiver de fazer, mas não vale a pena sair, igual muita gente acha, dar hidroxicloroquina até para quem não tem sintoma nenhum, que é para prevenir a doença. Isso não existe indicação científica nenhuma e a gente tem que tomar cuidado, porque medicação tem efeito colateral. Eu vi, inclusive, que um experimento foi interrompido por conta das complicações pelo uso, né, dos efeitos colaterais e tudo mais. Que são assim os efeitos colaterais dessa que está sendo mais falada? A hidroxicloroquina, o que mais preocupa é a arritmia. Então, o paciente que está grávido, está internado, beleza, ele está com o monitor 100% do tempo. Aconteceu alguma coisa lá, a equipe de saúde vai ver, vai alertar. Agora, alguém que fora do hospital, né? E até nesses casos, pastor, tem uma questão que me incomoda bastante, que tipo assim, o governo não permitiu o uso da hidroxicloroquina. Gente, um médico com carimbo na mão, uma receita na mão, ele vai fazer o que ele bem entender. Se ele achar que aquele paciente merece algo, né, por causa dos riscos que ele tem, se ele acha que vale a pena arriscar o uso da hidroxicloroquina, mesmo com os efeitos colaterais, ele vai usar. Ele tem total autonomia como médico para fazer isso. Não existe isso de, não pode, pode. Se ele achar que vale a pena, ele vai fazer. O que a maioria, em casos totalmente leves, sem sintoma de gravidade nenhum, a minha opinião é que não vale a pena, porque você está arriscando desnecessariamente. Talvez aquele paciente vai evoluir para a cura sem você fazer nada. É melhor você orientar bem orientado, que se ele tiver sintoma de gravidade, para ele voltar ao atendimento e você manejar da forma adequada. Legal.
Bom, vou mexer num vespeiro aqui, tá bom? Vou te fazer uma pergunta, e eu vou fazer aqui, porque como a gente tem esse compromisso, né, de estar usando, a gente entende que o fé e responsabilidade são duas asas, né, assim, que caminham juntas, não tem essa de uma, mas eu tenho visto isso pender um pouco, né, às vezes no meio religioso, né, assim, as pessoas elas rompem, né, a ideia de fé com responsabilidade, aí desequilibra isso. Ou também eu vejo o oposto, né, as pessoas extremamente preocupadas, né, com a ideia da responsabilidade, negligenciando a questão da fé. Mas como a gente tem essa plataforma de equilíbrio, e eu sei que a gente não tem aqui nenhum compromisso político, enfim, né, com relação a esse tema, você como médica, pensando num aspecto puramente médico, científico, enfim, o que você diria sobre a questão do isolamento social, da quarentena? O que você teria para falar sobre isso aí para gente? Eu tenho para falar o que a OMS fala, o que o Ministério da Saúde fala. É para, assim, como a gente está falando exclusivamente agora de medicina, não tem o que discutir. Se a gente analisar a saúde, é para manter isolamento. Seria Claro assim, que vamos dizer assim, é o remédio hoje, efetivo. exatamente. E assim, eu acho que a gente, desculpa a palavra, a gente está sendo burro em pensar que isso é algo político, porque o mundo inteiro agora segue a nossa política, porque isso é o que está sendo feito no mundo inteiro, né? A gente tem os Estados Unidos, que é o país mais capitalista do mundo, mais, acho que acredito que não existe outro país Sim. mais preocupado com a economia. E o presidente, apesar de algumas vezes ter se balançado ou não, voltou atrás e falou: vamos fazer, porque senão depois vai ser pior. Se a gente não fizer agora e daqui 2 meses ter que fazer de novo, de que adianta, né? A gente vai ficar nesse ciclo até quando? Então, claro, eu acredito até que foi prudente, por exemplo, do nosso governo integrar todos os ministérios, porque nós, Sim. da área da saúde, a gente precisa ouvir alguém entendido de economia para falar: ei, se vocês continuarem desse jeito aí, a gente quebra o país, daqui a pouco tá todo mundo morrendo de fome e não vai adiantar de nada. Então, eu acho que realmente é importante essa integração. Mas estudo na área da saúde não tem discussão, é a melhor forma. E quando você fala assim de responsabilidade, né, nossa responsabilidade, não é nem responsabilidade só com a gente, é responsabilidade com o outro, de pensar no outro um pouquinho e na gente também, porque não tem essa de eu tô novinho, eu tô bom, não. Sim. A gente tem visto casos em pessoas mais jovens também. Sim. Ah, legal. Deixa eu ver outro aqui. Eu não sei como que está isso na área, né, de vocês aí, mas é uma, é uma questão que eu tenho de curiosidade. Eu acredito que outras pessoas. Assim, existe uma estimativa sobre quando tudo vai voltar ao normal? Eu coloco voltar ao normal entre aspas porque eu acredito que não vai voltar ao normal, né? Mas assim, não tem a ver com uma teoria pessimista. Eu digo assim, eu não acho que as coisas vão voltar mais ao que era. Acho que vai ter um novo momento daqui para frente. Mas assim, essa questão, vamos colocar, de 100% de isolamento, comércio, universidades, escola, existe uma estimativa assim para... Ou não, ainda é um cenário muito incerto? Eu acho que quem determinar esse dia está sendo muito ousado, assim. Nosso próprio ministro, ele tem até sido criticado, porque cada hora ele fala que o pico vai ser em um momento, né? Não tem como bater o martelo e falar. Eu acho que a gente tem que ir vivendo cada um dia de uma vez e vendo até a questão regional, né? Avaliar o ministro, ele tem insistido nisso, cada estado avaliar como a sua situação está, para determinar aí esse momento de isolamento total ou liberar mais um pouquinho, porque o Brasil é muito grande, né? Então, tem estados que estão seriamente comprometidos e tem uns que estão mais tranquilos, que não faz sentido nenhum fechar realmente tudo, né? Mas eu não tenho essa ousadia de falar quando tudo vai voltar ao normal. E eu espero que o nosso normal não seja o nosso normal de antes, que realmente a gente
mude algumas coisas, né? Que a gente reflita em tudo que está acontecendo. Eu falo de maneira geral mesmo, de conduta de vida e até na área da saúde, né? Essa questão que a gente fala, tá gripado, usa máscara. Gente, isso é questão de educação. Você não transmitir o vírus para outra pessoa, não tá no meio de muita gente quando você tá gripado, lavar a mão toda hora. Isso era para ser o nosso cotidiano, o nosso normal, em preocupação com a gente e preocupação com o outro. Eu tinha um professor que ele falava que, por exemplo, é uma vergonha ainda existir verminose. Por que existe verminose? Ou por falta de saneamento básico, ou porque você não está tendo sua higiene pessoal adequada. Então, assim, tem coisas que a gente precisa repensar mesmo. Esse ponto aí que você tocou é interessante. Eu tenho pensado sobre isso e conversado com alguns amigos também sobre isso. Isso que está acontecendo tem total coparticipação do ser humano, né? Eu pensei isso hoje, falei, se o bendito primeiro tivesse falado, epa, tô passando mal, né? Deixa eu usar uma máscara, deixa eu evitar contato, talvez a gente não estava na situação que a gente está hoje. Desde isso, até mesmo a questão disso se tornar uma contaminação humana, né? Eu estava lendo esses dias um artigo sobre isso, não só esse vírus especificamente, mas outros também passam por isso. E aí eu estou tocando nesse assunto para pegar a sua fala sobre como a gente vai sair disso. E eu tenho pensado assim, num aspecto até agora falando sobre alguém que crê, né, nessa perspectiva de um mundo criado, né, e nós seres humanos como corresponsáveis diretos pela boa gestão desse mundo, né, da criação e tudo mais. E aí trazendo para a questão daqueles que creem nisso, né? Enfim, cristãos e tudo, às vezes eu vejo que esse é um tema pouquíssimo falado, né, no nosso meio cristão, pouquíssimo enfatizado, assim, a questão de cuidado com o meio ambiente, de cuidado com saúde básica, com higiene e tal. Parece que a nossa ideia, às vezes, na prática, eu fico pensando assim, nessa interpretação equivocada de fim de mundo, né, meio apocalíptica, que eu vejo muitas vezes cristãos tendo, né, a gente parece que faz força a gente quer assim, não, vamos acabar logo com esse mundo aqui, né, para ver se Jesus volta, né? Às vezes eu sinto um pouco isso, ao invés de ser o contrário, da gente cuidar, da gente ter atenção, da gente entender a nossa corresponsabilidade com a boa gestão, né, do mundo e tal. Então esse é um assunto que eu espero que a gente caminhe por ele de forma mais profunda quando tudo isso passar, né? Qual é a nossa responsabilidade como ser humano nesse mundo, né? E em termos de cuidar, enfim. Deixa eu tocar num outro assunto aqui que muito tem sido falado, hoje saiu no noticiário várias vezes, que é a questão dos testes, né? Parece que chegou aí um grande carregamento de teste no Brasil. Eu vi hoje que tem alguma universidade, não sei de onde, já fazendo a custo, parece de R$ 5 por pessoa. Como que está isso? Qual é a importância disso? Assim, há uma estimativa de realmente a gente ter uma quantidade grande de testes, não só para os grupos de frente, né, mas para a população em geral. Como é que está esse assunto aí? Hoje, o teste que a gente está fazendo, que já está em prática desde o início, é o RT-PCR, né, que o pessoal já deve ter ouvido falar, que a gente colhe com um suave. Suave é como se fosse um cotonete, na região da nasofaringe e orofaringe. E esse teste é o mais assertivo que tem, é o padrão ouro, que a gente chama para o diagnóstico, mas hoje ele só é dispensado ou em situações especiais, por exemplo, um profissional de saúde que está apresentando sintomas, porque o profissional de saúde, quanto antes a gente afastar esse profissional melhor, para ele não sair transmitindo para muita gente, já que a gente não está em isolamento, né? E para pacientes graves, internados, que a gente precisa realmente desse resultado. Não está sendo feito em casos leves. E agora a gente chegou para o Brasil agora, ainda não chegou, tipo, eu ainda não tenho acesso a esse teste na unidade, o teste rápido. O teste rápido, em 15 minutos ele sai, então essa é a vantagem dele.
Como o nome diz, é realmente um teste rápido. Mas ele vai servir principalmente para a gente ter a noção do que realmente está acontecendo, porque hoje o número de casos que a gente tem, esse número que está sendo divulgado, ele é bem inferior ao que a gente tem, porque é o que eu estou falando, casos leves não está sendo feito o teste não. Então esse teste vai servir principalmente para a gente ter essa noção da abrangência realmente da doença, mas ele ajuda pouco na terapêutica, no manejo clínico, porque o teste rápido, ele vai detectar anticorpo. Então, o corpo do paciente demora um tempo que tem contato com a doença para ele reagir. Então, quando tiver o teste positivo, se ele tiver, por exemplo, de transmitir para as pessoas, ele já transmitiu. E aí, de novo, a importância do isolamento, porque aí ele se isolou antes, não passou para tanta gente assim. Mas é muito importante, por mais que isso não ajude agora no manejo, é importante para a gente entender a doença, entender o que está acontecendo, porque esses dados epidemiológicos são super importantes para a gente realmente tomar até condutas em relação a isolamento ou não, e também para profissionais de saúde voltarem à ativa, porque aí a gente isola menos tempo, né, com o resultado do teste para voltar a trabalhar, porque como eu disse no início, a gente precisa de profissional e quanto menos tempo eles ficarem afastados, melhor. Deixa eu fazer uma última pergunta aqui. Enquanto eu faço e você também responde, o pessoal que está aí, se quiser fazer alguma pergunta, vai colocando, vai jogando aí, que aí a Natane vai respondendo. Eu tive que sair, né, em alguns momentos. Aqui em casa a gente está assim, mantendo bem a quarentena mesmo. Mas eu tive que sair em alguns momentos para ir ao mercado, farmácia, acho que 2 vezes. E aí, assim, eu saí com a luva, saí com a máscara. E eu cheguei, por exemplo, no mercado, todas as vezes que eu tive que ir, acho que eu fui, ao longo desse mês, acho que eu fui umas 3 vezes, e eu vi, sei lá, 90% das pessoas sem nada, sem máscara, sem luva. No máximo ali, quando chega no mercado, pelo menos no mercado que eu vou, tem lá um funcionário que dá uma borrifada de álcool e pronto. E às vezes eu até percebi, assim, algumas pessoas me olhando meio assim, quem é esse ET de máscara e luva, né? E assim, até que ponto, né? Realmente isso é efetivo, é de fato importante, essencial, enfim, até que ponto é a questão da luva, da máscara, porque tem as pessoas que estão aí, certamente, inevitavelmente, tem que sair uma vez ou outra, então, o que você orientaria com relação a isso, né? Em relação à luva, não é tão indicado porque você tem o mesmo problema. Se você pegar a sua luva contaminada e até você perde um pouco a sensibilidade, então você esbarrou em algo, por exemplo, leva no nariz, leva na boca, leva no olho, você se contaminou de qualquer forma. Mas a máscara, inicialmente, não